meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um assunto que é um dos mais importantes para você compreender toda a forma de vida em qualquer célula, em qualquer ser vivo, em qualquer organismo que pode ser considerado vivo, certo? E até mesmo não vivos. A proteína, que é o assunto de hoje, ela está envolvida em vários fenômenos biológicos, fisiológicos, ecológicos, em tudo que você observar. Tudo que tem alguma forma de vida, você vai ter a ação de alguma proteína. É até interessante que qualquer área de biologia que você estude, fatalmente, você vai cair em algum modelo proteico, alguma estrutura proteica a ser analisada. E o que torna essa proteína tão importante, queridos? Se você observar, se ela está envolvida em tantos fenômenos, ela é considerada a unidade estrutural das células. Como assim estrutural? Se tu observar, as células elas são compostas de inúmeras proteínas que vão contribuir tanto para a sua atividade, para o seu metabolismo no modo geral, certo? Quanto com a sua integridade fisiológica. A membrana plasmática tem proteína pra caramba associada, né? Os fenômenos que acontecem metabólicos internamente a essas células, no citoplasma, no núcleo, seja lá onde for, tem proteína pra caramba envolvida, porque essas proteínas elas são extremamente específicas nas suas atividades. Então, para cada fenômeno, você vai ter um grupo de proteínas específicas envolvidas naquele fenômeno. Ou seja, sem as proteínas, boa parte dessas atividades estruturais, essas atividades fisiológicas, elas não acontecem, né? Então você vai ter proteína atuando como hormônios, proteína atuando como anticorpos, proteína atuando como enzimas, com poder catalítico, com poder hidrolítico, com várias atividades, né? Então, a partir disso, o estudo das proteínas ele acaba se tornando fundamental para a compreensão daquilo que a gente chama de vida, certo? E se você compreende a estrutura dessa proteína, a gente consegue entender as melhores formas fisiológicas que contemplam atividades metabólicas que a gente chama de vida, né? Então, para a gente analisar mais friamente, vamos compreender como se forma, como é a estrutura dessa proteína. Sabemos hoje que toda proteína é composta por cadeias de aminoácidos. Vou até colocar numa cor diferente aqui para dar um destaque interessante para vocês. O que é um aminoácido? O que é essa estrutura? Nós podemos dizer, certo, que esses aminoácidos eles são funções, eles são estruturas, basicamente as pecinhas de montar de uma proteína. Eles são as unidades estruturais da própria proteína. Então peraí, se a proteína é a unidade estrutural da célula e o aminoácido é a unidade estrutural da proteína, cara, se você entende aminoácido, você entende proteína de uma maneira ímpar. É importante pra caramba, certo? E o que tem de interessante nesses aminoácidos? Só começar pelo nome. Se você observar, olha aqui, aminoácido é formado por um grupo amino, certo? E um grupo ácido carboxílico mesmo. Eu trouxe até para vocês aqui um sinônimo, um esqueminha que representa, né, obviamente uma representação didática de um esquema de um aminoácido. Então a gente consegue visualizar aqui, desse lado você vai ver o grupo carboxila, né, que seria o grupo que representa aquele componente ácido desse aminoácido, certo? Do outro lado, você consegue visualizar do lado de cá, um grupamento amínico, certo? Uma amina. Beleza? Que vai dar esse caráter básico do aminoácido. Básico, sim, certo? A gente vai ver já já. Então aqui você tem o grupamento amina, né? E que se você juntar os dois, dá o caráter que a gente chama de aminoácido, né? Esse aminoácido ainda é composto por um hidrogênio ligado nesse carboninho aqui do meio, que ele é importante pra caramba, a gente já vai ver isso, certo? E esse R doido aqui, muita gente fala desse R, tipo, professor, esse R é algum elemento químico novo? Cara, não, não, certo? R, ele vem de radical, ok? E esse radical, ele pode ter vários formatos diferentes, né? Por isso, nós temos vários aminoácidos diferentes, beleza? Mas a gente vai conversar sobre esse radical já já. Por enquanto, eu queria dar um foco para vocês a respeito dessas duas estruturas aqui, essa amina e esse ácido que está do lado de cá. Se tu observar, esse composto, pelo fato dele ter um componente ácido, certo? E essa amina desse lado, ele funciona como um nutriente chamado, considerado, classificado, na verdade, como um anfótero. O que seria isso? Ele pode se comportar, dependendo do meio, como um caráter ácido ou com um caráter básico, dependendo do local onde ele está inserido. E se nós avaliarmos ainda friamente, esse carboninho que está no meio desse cara todo aqui, deixa eu botar numa cor de destaque para você aqui, esse carboninho que está aqui, ele é considerado um carbono quiral.
certo? Ah, professor, e o que é esse carbono quiral? O carbono quiral é um carbono que ele tem 4 ligantes diferentes. Creio que boa parte de vocês saibam disso. E esse carbono que tem 4 ligantes diferentes, ele acaba dando um dinamismo a essa molécula do aminoácido fundamental para o comportamento metabólico dessas proteínas. O que quer dizer esse dinamismo? Pelo formato estrutural desses aminoácidos, esse carbono ele pode fazer uma alteração, ele pode fazer uma espécie de rotação desses nutrientes, desses átomos que estão envolvidos na composição do aminoácido. Ah, como assim? Ele consegue, por exemplo, direcionar essa função ácida para um lado, certo? Direcionar o nitrogênio com os seus hidrogênios para um outro lado, rotacionar esse radical. Isso acaba fazendo com que esse aminoácido ele tenha esse aspecto dinâmico no seu funcionamento. Ah, mas ele vai fazer essa rotação, essa movimentação o tempo inteiro? Não, em momentos específicos, certo? Além de, graças a esse poder de rotação desses aminoácidos, a gente consegue fazer, por exemplo, estereoisômeros a partir deles. Como assim, professor? A gente consegue, por exemplo, colocar tipos diferentes de aminoácidos variando, certo, de acordo com o tipo de rotação que ele pode apresentar. Como assim? A gente pode colocar, por exemplo, moléculas que têm um caráter espelhado. Como assim? Você pode pegar, por exemplo, se eu pegar a minha mão, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho melhor. Se eu pegar a minha mão, essa mão, certo? Ela vai ter um formato parecido com essa mão. Porém, se você colocar uma sobre a outra, a gente dá para ver nitidamente que há modificação nessas estruturas. Porém, se eu coloco uma de frente para a outra, a gente consegue ver que eles se equivalem, certo? Isso seria a composição de um estereoisômero, ok? E nessa composição, a gente consegue perceber que os aminoácidos, eles apresentam essa modificação de rotação, certo? E de acordo com essas variações isoméricas, a gente consegue observar uma coisa interessante sobre eles. Se você incide luz sobre o aminoácido, esse aminoácido ele pode desviar a luz dependendo do tipo de rotação que ele tem, né? Por conta disso, eles podem apresentar um aspecto mais tendendo ao levógero, certo? Que direciona a luz para a esquerda, certo? E um destrógero que direciona a luz para a direita. Aí muita gente, poxa, para que eu preciso saber disso? Queridos, faz uma diferença funcional absurda no nosso organismo se você tiver, por exemplo, um aminoácido com orientação destrógera e um aminoácido com orientação levógera. Inclusive, eles podem modificar de maneira significativa o caráter funcional de uma enzima, simplesmente por conta desse espelhamento que eles podem apresentar, certo? Inclusive, isso é representado com letras que identificam esses caráteres. Então, a gente pode ver, por exemplo, um aminoácido, L-aminoácido, certo? Que vai direcionar essa luz para a esquerda, certo? E um destro ou D-aminoácido, certo? Que vai direcionar essa luz para a direita. Isso acaba modificando o caráter funcional deles, mas para melhorar para a nossa vida, melhorar nosso estudo, certo? A maioria esmagadora, quiçá na totalidade dos aminoácidos componentes do nosso organismo, tem orientação levógera, ok? Isso é extremamente importante porque alguns de caráter destrógeno, eles podem inclusive trazer algum grau de letalidade no nosso organismo, ok? Porém, ambos são produzidos de maneira espelhada no ambiente. E diga-se de passagem, sabe quem é o maior produtor desses aminoácidos? O próprio nome já diz, organismos produtores. Eles são capazes de produzir, porém, a nossa principal fonte de aminoácidos seriam alimentos de origem animal, ok? Ah, mas por que um produtor vegetal, ele produz boa parte dos aminoácidos e a nossa fonte principal é uma fonte animal, ok? Porque isso está mais ligado, queridos, ao nosso trato digestório e à capacidade de assimilar esses nutrientes. Quando você come uma planta, por exemplo, ela tem aminoácidos? Sim, é a unidade estrutural dos seres vivos, queridos. Então tem bastante aminoácido ali, certo? Só que a dificuldade de acessar esses aminoácidos nas plantas para os animais é algo bem difícil e acaba sendo modificado ou acaba sendo incrementada essa capacidade de acordo com o trato digestório a que esse animal foi submetido na evolução.
ok? Nós, por exemplo, enquanto humanos, nós não temos uma capacidade digestória efetiva capaz de extrair na totalidade os aminoácidos que a gente encontra em plantas. Até porque existe uma camada protetora, a tal da celulose, que impede esse acesso direto, ok? Mas alguns animais têm essa capacidade. Herbívoros, consumidores primários, que têm orientação na produção da celulase, ok? Que é a enzima que digere a celulose, que por acaso é uma proteína, certo? E eles conseguem ter ou organismos capazes de produzir essa celulase em orientação simbiótica, ok, nos seus organismos, ou simplesmente ele adquire de alguma forma essa celulase, fazendo com que ele consiga degradar a celulose e acessar os aminoácidos, incorporando nos seus tecidos, mas precisamente na carne, por exemplo, certo? Ruminantes, o boi, ele consegue fazer isso de forma esplêndida, ok? E nós acessamos indiretamente a partir do consumo da carne do boi. Ok? Então, esses aminoácidos eles precisam estar disponíveis em todos os seres vivos, porque é graças a eles que nós conseguimos produzir principalmente as proteínas, enzimas e todos os nutrientes que necessitem de aminoácidos em suas estruturas. Ok? Meus amigos, todos os aminoácidos eles são de natureza proteinável? Obviamente que não. Claro que não. Certo? Hoje em dia, a gente consegue classificar esses aminoácidos necessários de acordo com o tipo de radical que ele vai apresentar. Especificamente, em se tratando de radicais, hoje existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que são extremamente úteis na hora de produzir uma proteína. Ok? E eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês que exemplifica esses aminoácidos. Deixa eu diminuir o tamanho do meu rostinho aqui, que fica melhor para vocês verem. Ok? Aqui eu tenho uma tabela com uma representação molecular desses 20 tipos de aminoácidos de natureza proteica. O que é um aminoácido de natureza proteica? É aquele aminoácido que ele é capaz de produzir uma proteína. É utilizado para se fazer uma proteína. Então, como eu conversei com vocês, dependendo do meio, esses aminoácidos eles podem ter um comportamento diferenciado, ora caráter básico, ora caráter ácido, e assim nós classificamos de acordo com a utilização no corpo humano, beleza? Existem aminoácidos de natureza básica, que são aqueles que vão ter um comportamento mais voltado para um pH básico no nosso organismo, como lisina, arginina, histidina, que aqui eu coloquei a representação molecular desses caras para vocês, certo? Aqueles que têm caráter mais ácido, a gente consegue ver como ácido aspartico, ácido glutâmico, no próprio nome a gente já consegue identificar, ok? Aqueles que têm uma polaridade neutra, ou seja, aqueles que conseguem não ter uma carga definida especificamente, certo? Ele tem uma neutralidade de carga, como serina, treonina, asparagina, glutamina, que são nutrientes que são utilizados pelo nosso corpo de natureza proteinável. E um detalhe interessante, assim como todos os hidrofóbicos apolares, que isso aqui merece um destaque, ele tem uma configuração de aminoácido que acaba representando uma apolaridade, dificultando o seu metabolismo, principalmente no contato com água, ok? Por isso chamados de hidrofóbicos. Eles, associados aos aminoácidos especiais, como cisteína, glicina, prolina, que tem um caráter de formação um pouquinho diferente. Se você olhar, por exemplo, a cisteína, ela tem um grupamento aqui, um enxofrezinho associado aqui dentro, certo? Muito parecido com o que acontece aqui com a metionina, ó, que tem um enxofrezinho aqui. Isso faz uma diferença enorme, gritante, no metabolismo de composição das proteínas. A gente vai ver isso futuramente, ok? Se você observar, glicina, que não tem aquele componente do carbono quiral, se você observar, ele tem 2 hidrogênios associados e não um radical e um hidrogênio direto. É como se um desses hidrogênios fosse o radical, mas acaba que neste caso da glicina, a gente consegue ver 2 nutrientes, 2 átomos iguais na composição desse carbono, o que dá um caráter de especialidade a essa glicina. Certo? A prolina que está fazendo um anel entre carbonos com a sua amina envolvida nessa ligação, ok? Esses caráteres de funcionalidade desses aminoácidos, certo? Eles acabam sendo extremamente úteis na derivação e formação de uma proteína. Por quê?
Dependendo da cadeia, da ordem desses aminoácidos, dependendo do tipo de aminoácido que está associado, da quantidade, da qualidade de informação entre eles, você consegue modificar a integridade de uma proteína. É por isso, queridos, que na combinação desses 20 aminoácidos, a gente consegue fazer uma infinidade de proteínas, variando não somente a sequência, mas também a quantidade e a qualidade de ligação e interação que você vai ter entre esses aminoácidos. É muito comum visualizarmos, por exemplo, proteínas que tenham a mesma quantidade de aminoácidos, só que em organização estrutural diferenciada, o que acaba fazendo com que as proteínas formadas a partir dessa integração acabam tendo caráter de funcionalidades diferentes, né? Eu posso ter 20 aminoácidos numa proteína, porém esses 20 aminoácidos eles podem repetir o mesmo aminoácido, certo? Eu posso ter 20 metioninas, por exemplo, ok? Porém, se eu tiver 20 metioninas ou 19 metioninas em um outro aminoácido e uma cisteína, a proteína já fica diferente, com um funcionamento diferente, com um caráter diferente, ok? E isso acaba expressando uma atividade metabólica diferente do nosso corpo. Tudo bem até aqui? Bem, então assim, a gente pode conversar a respeito não somente da estrutura, certo? Mas também do caráter de importância. Não diria importância fundamental, mas importância nutricional desses aminoácidos. Existe uma subclassificação que diz que alguns aminoácidos eles podem ter caráter essencial e outros caráter não essencial, ou também conhecido como aminoácidos naturais. O que quer dizer isso? Os aminoácidos conhecidos como essenciais são aqueles aminoácidos em que o nosso corpo ele não tem a capacidade de produzir, certo? Então eles são fundamentais na nossa nutrição, eles precisam estar presentes na nossa alimentação, porque como nós não temos a capacidade de produzi-los, sem esses aminoácidos a gente não consegue fazer as principais proteínas do nosso organismo, o que acaba tornando um caráter de importância absurda a esses aminoácidos, como histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina. Como tá aí na tabelinha que você pode parar esse vídeo já e dar uma notada, tomar nota desses caras. Ah, eu preciso decorar cada um deles? É claro que não, cara, é claro que não. Mas funcionalmente é importante que tu lembre que esses essenciais, olha, eles não são produzidos, né? Produzidos por animais, como nós, por exemplo. Porém, se eles não são produzidos, então quer dizer o quê, professor? Que os naturais são? Sim, os naturais são, certo? Só que, naturalmente, pelo nosso corpo, não necessariamente. Você pode ter, por exemplo, alguma atividade celular que faça uma conversão, certo? Como acontece, por exemplo, entre fenilalanina e tirosina. Elas podem ser modificadas, podem ser, digamos assim, modificadas estruturalmente por células em que você pega a fenilalanina e a converte em tirosina, ok? Inclusive, produzido por enzimas. Se você observar, olha aqui que interessante. Se nós pegarmos a fenilalanina, olha ela aqui, a fenilalanina, ok? E olha aqui, a tirosina. O que acontece entre as duas? Se você pegar estruturalmente, são muito parecidos. Porém, olha a diferença da tirosina aqui, ela tem uma hidroxila, certo? Então, como é que eu faço para converter, por exemplo, essa fenilalanina em tirosina? Muito simples. Existe uma enzima que vai enfiar uma hidroxila aqui, que inclusive chamamos de fenilalanina hidroxilase, certo? É uma enzima extremamente importante que consegue fazer, por exemplo, a conversão de fenilalanina, um aminoácido essencial, em tirosina, um não essencial. Ou seja, para a gente tomar nota, ou seja, é possível eu ter aminoácidos não essenciais simplesmente consumindo aminoácidos essenciais? É possível. É possível. Por isso que eles não precisam especificamente estar presentes na nossa alimentação. Ah, mas espera aí. Se tiver presente na alimentação, eu vou ter algum tipo de problema? Não, cara. Isso aqui é de natureza emergencial. O ideal é que você faça o consumo de todos. Isso é meramente classificatório, ok? Não entra nessa onda de, se eu não preciso, então não vou comer. Até porque, como que você vai tirar isso dos seus alimentos? Tudo bem? Existe sim algumas doenças associadas a isso, certo? Por exemplo, pessoas que não têm capacidade de conseguir, por exemplo, fazer essa modificação
enzimática nesses aminoácidos, por falta de algumas enzimas, por falta de alguma atividade genética, como na doença fenilcetonúria, em que a gente não consegue ter esse tipo de conversão, ok? Mas isso é um caso para avaliação lá na genética. Por enquanto, eu quero que vocês percebam que, ó, aminoácidos naturais, certo? Ou não essenciais, eles podem ser produzidos a partir dos essenciais por atividade celular genética, ou química, ou enzimática. Tudo bem? Bem, existem aminoácidos sulfonados, certo? Como, por exemplo, a metionina, a cisteína, que eles podem fazer conversões entre eles, ok? Que são aminoácidos de natureza extremamente importante, como eu botei aqui, olha a cisteína aqui para vocês, ok? Olha a metionina, como a gente havia conversado anteriormente. Esse enxofre aí, cara, ele faz uma ligação disulfeto importantíssima, certo? Para a associação de dois grupamentos proteicos diferenciados, como, por exemplo, a própria insulina. Insulina essa que ela vai ter uma base de cisteína com uma outra base de metionina, em que esses aminoácidos, eles permitem, por exemplo, a junção de duas proteínas, ó. Aqui a gente pode ter a pré-insulina A, pré-insulina B, que quando juntas, elas ficam aderidas, compondo a insulina, justamente por ligações desse tipo de disulfeto, em que envolve a produção desse enxofre, ok? Mas isso é um caso para a gente ver mais à frente também. Importante é você tomar nota. Esses aminoácidos que têm enxofre ou aminoácidos sulfonados são muito importantes na adesão de duas proteínas específicas, ok? Dando sequência, vamos lá. O que faz um aminoácido se juntar com outro aminoácido? Para você entender isso daqui, isso faz uma importância gigantesca na formação proteica. São as famosas ligações peptídicas, aqui ó. Essas ligações peptídicas são basicamente sínteses por desidratação. Aí, poxa professor, o que é uma síntese por desidratação? Síntese por desidratação é quando você compõe uma molécula grande, maior, certo? Só que para você juntar as estruturas que vão monomerizar, ou seja, as pecinhas que vou juntar para formar essa molécula maior, ela só pode ser unida quando você tem as retiradas de uma molécula de água, que você tem uma desidratação, certo? Neste caso, a gente está falando da união de aminoácidos, criando aquilo que a gente chama de peptídeos. Vamos tomar nota disso. Acompanha comigo, queridos. Aqui eu botei um esqueminha mostrando para vocês as ligações que acontecem entre esses aminoácidos. Aqui a gente vai ter um aminoácido, aqui a gente vai ter um segundo aminoácido. Ah, professor, e o que torna esses aminoácidos diferentes? Queridos, aquilo que a gente havia conversado, os radicais, certo? Ah, poderia ser o mesmo? É claro que poderia, certo? A única coisa que vai modificar é o funcionamento e a estrutura da proteína formada no final do processo, beleza? Se tu observar comigo, o grupamento amino está do lado de cá, certo? E o grupamento ácido está do lado de cá. Assim como nesse aminoácido que está aqui na sequência, a gente vai ver essas mesmas estruturas. Olha que interessante. O grupamento ácido, você sabe que ele tem aqui hidroxila com o oxigêniozinho solto ali embaixo. Solto não, preso ao carbono, porém ele não está associado com nenhum outro composto. Esse oxigênio que está aqui, ele está associado com o hidrogênio. Se você juntar essa hidroxilazinha com um dos hidrogênios daquela amina do aminoácido subsequente, o que acontece? A gente consegue separar esse cara aqui. Eu vou tirar esse cara daqui. E ao retirar esse cara daqui, o que eu estou fazendo? Olha aqui, ó, uma molécula de água. E o que aconteceu? Esse carbono não ficou com uma ligação livre e esse hidrogênio aqui não saiu, deixando esse nitrogênio com uma ligação livre? Nada melhor para esse cara ficar feliz e esse ficar feliz eu juntar os dois. E é essa ligação aqui que eu vou chamar de ligação peptídica, meu amigo, que está juntando os dois aminoácidos. Se eu tenho dois aminoácidos sendo associados com essa ligação peptídica, que nada mais é que uma síntese por desidratação, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando dois aminoácidos formando o chamado dipeptídeo, ok? Mas isso cabe uma pequena avaliação, uma pequena conversa aqui, só para a gente entrar num consenso. Eu vou chamar de dipeptídeo, ó, dipeptídeo, quando você tiver dois aminoácidos associados, certo? Com uma ligação peptídica, ok? Se nós tivermos, por exemplo, um tripeptídeo, mais do que isso, eu vou ter um polipeptídeo, certo? Polipeptídeo. E cabe aqui uma pequena observação.
Esses polipeptídeos, há uma grande divergência, há uma grande discussão, né, no meio científico. Por quê? Discussão não chega tanto, mas chega assim, uma diferença de classificação. Muitos pesquisadores classificam esses polipeptídeos somente dos indivíduos que apresentam acima de 50 aminoácidos associados. E se tiver entre 3 e 49 aminoácidos, a gente chama esse cara de oligopeptídeo, certo? Então, esses caras aqui teria até 49 aminoácidos, certo? Beleza? Quando a gente pensa nisso, esses oligopeptídeos, esses polipeptídeos, dipeptídeos, por que eu já não chamo esses caras de proteínas? Porque eles ainda não adquiriram um caráter funcional. E como ainda não tivemos um caráter funcional, é só um monte de aminoácidos associados, provocando a liberação de um monte de moléculas de água. Isso vai acontecer aonde? Dentro da célula, lá no citoplasma da célula, na montagem nessa célula orientada pelo DNA, certo? Que faz uma cópia em RNA. Esse RNA ele é utilizado como base para que um ribossomo ele consiga juntar esses aminoácidos, criando essa estrutura de polipeptídeo. Por que eu não posso chamar esse cara ainda de proteína? Por um simples motivo. Vamos pensar assim. Quando você pega essas ligações que acontecem entre os aminoácidos, né? Se eu pegar vários aminoácidos, o que eu vou ter? Diretamente uma estrutura de formação desses caras. Então quer dizer que se eu tiver uma sequência com vários aminoácidos, eu posso ter uma proteína? Sim. Porém, para chegar nesse estágio de proteína, ela precisa adquirir, certo? Um caráter, vou botar aqui para vocês, funcional. E o que é um caráter funcional? Ela tem que ter alguma atividade. Por enquanto, se eu tenho um monte de ligações entre aminoácidos, o que eu vou ter? Neste caso, eu terei um polipeptídeo. Certo? Apenas com o quê? Com ligações peptídicas. E quando eu tenho essas ligações peptídicas, eu vou dizer sim que essas ligações estão aqui, entre esses aminoácidos. Toma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, queridos, vai ter desidratação pra caramba, certo? E neste caso, quando eu termino de montar esses aminoácidos, eu vou chamar isso aqui de estrutura primária, certo? Estrutura primária. Ou também, muitos conhecem como estrutura linear. Por quê? É como se fosse um fio, um cabinho, certo? Tipo, tá vendo isso aqui? Isso aqui seria vários aminoácidos associados. Um diferencial que é interessante colocar para vocês é o seguinte: que aminoácidos são esses? Eu vou fazer uma ampliação aqui, só para a gente avaliar rapidamente o que acontece aqui. Se nós observarmos cada aminoácido dessezinho aqui, cada um desses aqui, cada um pode ter uma integridade diferente, inclusive aqui está em cores diferentes para representar isso para vocês. Eu posso ter, por exemplo, aqui uma metionina, uma cisteína, um triptofano, um fenilalanina, tirosina. Eu posso ter vários aminoácidos associados. Só que cada um com suas especificidades, cada um com suas características, cada um com sua estrutura. Então eu posso fazer, por exemplo, com que eu tenha várias, por exemplo, vou botar aqui só para a gente interpretar. Eu posso ter, por exemplo, um radical aqui. Aqui eu posso ter um outro tipo de radical, outro radical, posso ter um radical aqui diferente. Inclusive eu posso ter radicais com polaridades diferentes, certo? Posso ter radicais com cargas diferentes, neutros, podem ser ácidos, básicos, de acordo com a combinação induzida, certo? E proposta pelo DNA. A gente pode ter uma configuração totalmente diferente nessas estruturas. O que nos sugere o seguinte: cada proteína formada, ela pode ter um caráter diferenciado. Mas isso vai fazer com que essas estruturas que estão projetadas aqui, elas podem se atrair, certo? Ou ainda você pode ter estruturas que façam uma repulsa entre elas, modificando a integridade daquela linearidade da molécula, fazendo com que ela comece a dobrar sobre ela mesma.
E quando ela dobra sobre ela mesma, ela começa a adquirir um formato diferenciado. Ela começa a adquirir uma configuração diferenciada e, por incrível que pareça, se nós pegarmos, por exemplo, essa interação que acontece, imagina comigo que isso aqui, ó, é a estrutura primária de uma proteína, com vários aminoácidos associados. Eu posso ter, por exemplo, radicais projetados que eles começam a se ligar, fazendo, por exemplo, ligações de hidrogênio entre eles, modificando o formato dessa estrutura. Eu posso ter, por exemplo, ligação de enxofre entre eles. Então eu posso ter ligações intermoleculares que podem modificar a estrutura dessa proteína, desse polipeptídeo que foi formado. Eu posso ter, por exemplo, estruturas como ligações de hidrogênio, ok? Eu posso ter pontes de sulfeto, posso ter forças de Van der Waals, certo? De acordo com a polaridade, né? Posso ter repulsa entre elas. Isso vai modificar essa estrutura, fazendo com que aquela estrutura que antes nós conhecíamos como primária, de acordo com essas interações moleculares que elas vão sofrer, elas podem assumir um formato diferenciado, não mais linear, certo? E essa estrutura, ela vai ser chamada de estrutura secundária da proteína, que podem ter vários formatos diferentes. Os dois formatos clássicos de estrutura secundária seriam um formato que a gente chama de alfa-hélice, por exemplo, quando ela fica toda enroladinha, certo? Como se fosse um fio telefônico todo enroladinho, ok? Ou ela pode assumir um formato de estrutura beta pregueada. E o que é uma estrutura beta pregueada? É aquela que fica toda dobrada igual uma sanfoninha, certo? Essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, seria uma representação de estrutura secundária, ok? Todas as proteínas assumem esse caráter? De uma certa forma, sim. Todas passam desse caráter? Necessário, ok? Porém, quando você pega essa coisa aqui, essa moleculinha toda aqui, ó, ela dobrada sobre ela mesma, ela não vai começar a ter uma interação cada vez mais íntima, porque pensa comigo, como a gente tinha conversado aqui, ó, nessa estrutura aqui para vocês, eu coloquei uma interação acontecendo aqui dentro, ó, você está conseguindo ver essa interação. Só que desde o momento que eu fiz essa dobra aqui, ó, aqui eu não tenho uma outra alça que está acontecendo aqui, ó, uma outra dobra, essa outra dobra ela está proporcionando, por exemplo, mais uma interação paralela. Então, essa estrutura de alfa-hélice e beta pregueada, ela vai fazer com que essa molécula comece a interagir ainda mais sobre ela mesma. E como ela interage ainda mais sobre ela mesma, ela pode criar um verdadeiro enovelamento, assumindo uma composição de estrutura terciária. Tudo por ligação, certo? Intermolecular. Perceba que ao fazer essa análise, olha aqui, se nós pegarmos isso que está acontecendo aqui, ó, a conversão de estrutura primária para secundária e terciária, isso está contemplando somente ligações, ó, intermoleculares, certo? Como ligação de hidrogênio, ligação de sulfeto, a gente consegue ver isso muito bem. O que mantém a estrutura primária já não é uma ligação intermolecular qualquer, certo? A gente está falando daqui de uma ligação peptídica, certo? Que essa ligação peptídica, não esqueça, isso é uma síntese, certo? Por desidratação. Então, para eu desconstruir essa ligação peptídica, eu preciso colocar água de volta. Preciso inserir a água de volta para restaurar o equilíbrio da molécula, ok? Só que a estrutura terciária parou? Não. Essa estrutura terciária merece um destaque. Merece um destaque. Se nós colocarmos, por exemplo, uma estrutura toda enroladinha, ó, vamos pegar aqui comigo. A estrutura era assim, a gente enrolou essa estrutura toda, e se nós enrolarmos ainda mais ela sobre ela mesma assim, ó, olha o que eu estou fazendo aqui no meio. Olha o que eu estou fazendo aqui no meio. Tenta me acompanhar. Eu não fiz um buraquinho aqui assim? Uma estruturinha aqui no meio? Cara, essa estruturinha aqui é uma das principais porções funcionais de uma proteína. E o que seria isso? Isso é o que nós chamamos de sítio ativo. E o que vem a ser esse bendito desse sítio ativo?
é o espaço por onde a célula vai utilizar essa proteína para que ela tenha uma função. É isso aqui que determina aquele caráter funcional da proteína, certo? Vamos pensar assim, se meu dedo, ele está assim, ele é uma proteína? Não, não é. Quando ele fez assim, virou a proteína? Não, não é, é polipeptídeo. E se eu dobrá-lo todinho, percebeu que eu estou fazendo uma curvinha aqui no meio? É esse buraquinho aqui que eu estou falando com vocês. Esse buraquinho ele pode ser utilizado para quê? Eu posso pegar, por exemplo, nesse buraquinho, eu tenho aqui, por exemplo, um vírus, com a projeção desse vírus, esse buraquinho ele pode fazer isso. Impedir, por exemplo, o deslocamento desse vírus. Ah, essa proteína virou o que agora? Um anticorpo. Certo? Ah, se isso é uma célula, isso aqui seria o receptor dessa célula, essa proteína pode vir, ó, encaixar aqui e modificar metabolicamente o comportamento dessa célula. Essa proteína vai ser o quê? Um hormônio, certo? Se essa proteína, por exemplo, é utilizada para juntar com outras proteínas para fazer uma estrutura no organismo e se projetar sobre essa estrutura, ela vira meramente um componente estrutural, meramente em função, mas ela é tão importante quanto o hormônio ou quanto qualquer outra proteína. O que eu quero mostrar para vocês é que o formato, a estrutura e a sequência de aminoácidos pode modificar o formato desse sítio ativo, fazendo com que a proteína ela tenha diferentes formatos, consequentemente diferentes funções, em função do tipo de aminoácido que vai estar na sua estrutura, no tipo de aminoácido que vai estar na sua composição, na sequência, certo? Por quê? Porque a gente vai modificar as ligações intermoleculares e isso acaba modificando de maneira significativa essa estrutura, ok? E um detalhe extra, se eu pegar várias dessas proteínas em estrutura terciária e juntá-las, certo? Juntá-las. Eu pego, por exemplo, isso aqui é uma proteína, isso aqui é outra, vou juntar, pum, e faço um aglomerado com várias proteínas em estado terciário. Aí sim, eu consigo fazer aquilo que a gente chama de estrutura quaternária de uma proteína, certo? Em que essa estrutura quaternária, ela tem caráter funcional um pouquinho diferente. Vamos ganhar um espaço aqui, por quê? Essa estrutura quaternária, ela dá um caráter de proteína conjugada. E o que que seria? Isso se torna uma proteína, certo? Conjugada. E essa proteína conjugada, ela pode ter aspectos diferentes. Ela pode, por exemplo, ser uma proteína conjugada de natureza protômera. E o que é uma proteína protômera, certo? É aquela proteína que você vai ter simplesmente outras proteínas aderidas a ela. Você não precisa de nada juntando essas proteínas. A insulina, por exemplo, que a gente já conversou nessa aula, é uma proteína protômera. Por quê? Porque você tem a pré-insulina A, pré-insulina B. Quando elas são aderidas meramente pela ligação de sulfeto, o que acaba fazendo com que a insulina, no modo geral, ela acaba se tornando uma proteína conjugada protômera de função hormonal. Tudo bem? Existem proteínas conjugadas, certo? Que apresentam em suas estruturas grupamentos prostéticos, né? As prostéticas, que são aquelas que apresentam um grupamento funcional diferente que seja capaz de juntar essas unidades proteicas diferenciadas, que é o que acontece, por exemplo, com a hemoglobina, que é uma proteína, ou também considerada uma cromoproteína, porque basicamente ela tem o grupamento M, que nada mais é do que o ferrinho que está ali dentro dela, e esse ferro ele consegue sustentar como grupamento prostético globinas diferentes, que são proteínas diferentes em caráter terciário. Então eu junto uma proteína terciária, outra terciária, uma outra terciária, que estão unidas por um grupamento prostético, configurando, certo, uma proteína conjugada prostética, como por exemplo, neste caso, como é o ferro que está aqui no meio, um metal ou uma cromoproteína. Ah, poderia ser um lipídio? Sim, formando, por exemplo, uma lipoproteína. Poderia ser um carboidrato? Sim, formando, por exemplo, uma glicoproteína, ok? E essas proteínas, elas associadas, têm caráteres funcionais diferentes, que muitas delas, inclusive, dependem desse grupamento prostético para originar aquele sítio ativo que a gente vinha conversando. Mas é importante ficar claro para vocês.
essas proteínas sempre terão um caráter funcional orientado de acordo com o tipo de aminoácido que está na sua estrutura. Tudo certo, né? Acho que dá pra gente ter uma noção bem bacana do funcionamento, porque se você compreende isso, muita coisa estrutural, funcional, fisiológica acaba começando a fazer um pouco mais de sentido. Como, por exemplo, se nós pegarmos uma proteína dessa, de caráter estrutural, já em sua função quaternária, todas elas chegam nessa condição quaternária? Não, nem todas, certo? Tem muita proteína que para por aqui, ó, certo? Se você pegar uma proteína, vamos pegar uma proteína estrutural terciária. Se nós colocarmos essa proteína no calor, o que aconteceria com ela? Queridos, quando você aquece, por exemplo, uma proteína, o que vai acontecer com essas ligações intermoleculares? Elas podem se desconstruir. Se você mudar o pH de uma proteína, de local de ação de uma proteína, você não vai desconfigurar essa integração. Por quê? Porque os aminoácidos eles apresentam caráteres diferentes. Básicos, eles podem ser ácidos, polares, apolares, neutros. Então, dependendo do meio, você pode desconfigurar. Então, o aquecimento ele pode desconfigurar essa interação intermolecular. Então, se você tem uma proteína que está toda compactadinha, você pegou uma proteína que está toda compactada com o seu sítio ativo funcional ali no meio, pô, bonitinha. Aí você vai lá e esquenta. O que acontece? As ligações dela começam a se desfazer. E o que acontece? Aquele sítio ativo que era o que dava o caráter funcional para ela, simplesmente se desfaz. Então essa proteína ela perde sua função. Nós chamamos esse processo de, vou botar aqui em cima para vocês, de desnaturação. Que é simplesmente quando essa proteína ela perde seu caráter funcional, porque ela simplesmente retorna ao seu estágio de proteína primária. Ok? Porque ela perde seu sítio ativo. E se ela perde esse sítio ativo, por que a estrutura primária ela perde função? Porque simplesmente ela está toda esticada. Então quer dizer que os aminoácidos se perdem? Claro que não. Por quê? Vou até trazer a cabeça para o lado. Por quê? Para eu identificar o que acontece com aquela ligação peptídica, lembra, essa ligação peptídica, olha aqui, ela é uma síntese por desidratação. Então, para que eu consiga desconstruir essa ligação, o que eu tenho que fazer? Pegar a água e colocar aqui de volta para que ela consiga restabelecer esse processo. Mas inserir a água aqui, eu preciso de quê? De uma enzima para fazer isso. Não basta mudar a temperatura, não basta mudar o pH, não basta mudar o meio onde essa proteína está inserida. Eu preciso de algo mais. Tudo bem até aqui? Esse caráter de desnaturação é um caráter extremamente funcional. Por quê? Voltando aqui, se eu tenho a proteininha assim, eu tenho a proteína toda enroladinha, eu tenho a proteína ainda mais compactada. Quando eu monto essa proteína, eu assumo esse caráter. Quando eu desconstruo essa proteína, simplesmente eu estou proporcionando aquela desnaturação, porém, a ligação primária nunca será desconstruída. Tudo bem, meus queridos? Acredito que com essa nossa conversa seria muito mais interessante vocês analisarem bem todas as etapas, tudo que a gente conversou até aqui, para quê? Para que você compreenda de maneira bem significativa o funcionamento dessas enzimas, tá? Para que na próxima aula, quando a gente começar a falar de catálise enzimática e aí sim as funções de uma proteína, a gente consiga trabalhar com bastante mais propriedade. Tudo bem? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos, hein?